Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde, as Segundas de Conversa. As Segundas de Conversa são um programa da Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com a TSF. No episódio de hoje vamos falar sobre um tipo muito particular de cancro. O cancro do pâncreas, que representa qualquer coisa como 3% dos casos de cancro em Portugal, contudo, está caracteristicamente associado a uma elevada taxa de mortalidade. Será que podemos fazer alguma coisa para prevenir o seu surgimento? Será que existem fatores de risco associados? E, acima de tudo, como é que podemos tratar este tipo de cancro? É o nosso convidado no episódio de hoje, Jorge Paulino, médico especialista em cirurgia geral e diretor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital da Luz. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado também pela sua presença no programa Segundas de Conversa. Jorge, gostava que começasse por nos explicar o que é afinal o pâncreas. Que função é que ele desempenha no nosso organismo? O pâncreas é uma glândula muito importante no nosso organismo. Basta saber que é o pâncreas que vai regular todas as glicémias que nós temos ao longo do dia. Ao mesmo tempo, segrega, uma glândula que segrega sucos fundamentais para a digestão. A Portanto, glicémia é o nível de açúcar, não é? exatamente, os Muito bem. açúcares no sangue, tal e qual. E por outro lado, pode-se dizer que é uma glândula mista, endócrina e exócrina. Portanto, tem duas funções, para além de outras, mas estas aqui são as mais importantes. Portanto, é preciso salientar que grande parte da nossa, da nossa mortalidade, digamos assim, o tempo que nós vamos viver, tem a ver com os níveis de glicémia e até se pensa que a diabetes em si será um dos reguladores da longevidade de cada um de nós. Portanto, quanto mais conseguirmos controlar, digamos assim, os Absolutamente. níveis de açúcar no sangue, Tal e qual. talvez consigamos uma Tal e longevidade qual, superior. exatamente. Mas diga-me, Jorge, nós conseguimos viver sem pâncreas? Isso é uma pergunta muito interessante e ao mesmo tempo muito frequente entre todas as pessoas que nos preocupam e que nos procuram. Uhum. E, efetivamente, pode-se viver sem pâncreas. Pode-se viver sem pâncreas, a qualidade de vida obviamente não é a mesma, mas o que é certo é que é uma glândula, é um órgão que se pode remover na totalidade, desde que se forneçam os elementos que produz. Portanto, um indivíduo sem pâncreas obviamente fica diabético e muitas vezes essa diabetes é muito difícil de controlar. Por outro lado, a função digestiva não será exatamente a mesma, mas também através de uma farmacologia própria e de uma dieta também própria, um acompanhamento, um estilo de vida também específico, pode-se viver realmente sem Sem pâncreas. pâncreas. Ora, quando falamos concretamente de cancro do pâncreas, isto quer dizer que as células desta glândula se começam a multiplicar de forma descontrolada, é Tal e isso? qual. Tal e qual como noutro tipo de cancro. Isso é uma definição, digamos assim, muito genérica do cancro. Uhum. Mas o que é importante salientar aqui é que esse cancro do pâncreas pode adquirir várias formas. Pode adquirir uma forma endócrina e pode adquirir uma forma exócrina. Tem então que ver com aquelas duas funções que nos disse há bocadinho. Tal e qual, exatamente. E de grupos celulares também bastante distintos, com prognósticos, obviamente, bastante diferentes. Certo. Mas quando isto acontece, portanto, o que é que pode desencadear um processo em que as células se começam a multiplicar de forma descontrolada? Por vezes, e hoje em dia a ciência atual está muito vocacionada para essa investigação, pensa-se que o aspecto genético tem uma função importantíssima. Hoje em dia, cada vez mais, os nossos colegas que se dedicam à investigação básica têm estado, ao longo de décadas, a avançar nos conhecimentos que a pouco e pouco vamos construindo sobre isso, mas o que é certo é que o cancro do pâncreas é considerado hoje em dia em todo o mundo como uma doença genética. Então há aqui alguma componente hereditária também associada? Também há, infelizmente não será a maior parte dos casos. Eu digo infelizmente porque o facto de ser hereditário Conseguimos confere. prever de algum modo, não é? Exatamente, Claro, e dá-nos logo algumas terapêuticas-alvo, como claro. há noutro tipo de cancro. Claro. Quando falamos de cancro do pâncreas, julgo que já tenha percebido há pouco pela sua explicação, mas gostava de clarificar também para quem nos está a acompanhar, há mais do que um tipo de cancro, não é? Porque há bocadinho disse-me que pode ser endócrino ou exócrino, portanto, podemos classificar o cancro do pâncreas em mais do que um tipo? É verdade. Quando se fala de uma maneira geral em cancro do pâncreas, portanto, o diagnóstico muito destrutivo, digamos assim, que as pessoas temem e os médicos também, falamos essencialmente do cancro do pâncreas exócrino. O cancro do pâncreas endócrino terá uma nuance um bocadinho diferente e uma agressividade também diferente
e, obviamente, uma nomenclatura que também mais à frente iremos abordar. Claro, claro que sim. Jorge, também para sermos aqui pragmáticos e elucidarmos quem nos está a acompanhar, que fatores de risco é que estão atualmente identificados e que podem conduzir ao desenvolvimento de cancro no pâncreas? Falamos aqui na alimentação, isso é fundamental, cada vez mais se identificam fatores de risco nessa área. Como, por exemplo, uma alimentação rica em gordura, é isso? Por Ou exemplo, a sal? obesidade, por exemplo, o excesso de sal, uma diabetes mal controlada também pode levar a Uhum. cancro do pâncreas. O fator genético também, como eu disse, infelizmente, portanto, uma minoria. O estilo de vida também, outros agressores, como nomeadamente o tabagismo. Aliás, o tabagismo é sempre um dos implicados. Para todos os tipos de cancro, E não há um também o episódio em álcool em que não excesso. falemos O álcool disso. em excesso, as refeições copiosas, portanto, de uma maneira geral, tudo aquilo que nós consumimos em termos digestivos se pode refletir na glândula pancreática. Certo. Não sei se conseguimos também perceber, ou se isto é ou não uma realidade, há algum segmento da população que tenda eventualmente a ser mais afetado por este tipo de cancro? Sim, sem dúvida que sim. Na população portuguesa, eu penso que isso não é bastante expressivo. Uhum, Mas há certos grupos genéticos, nomeadamente os judeus Ashkenazi, que uhum. terão mais propensão para este tipo de cancro. Mas porquê? Conseguimos perceber? Tem a ver essencialmente com o painel genético que cada um tem, não é? Nós sabemos isso em vários tipos de neoplasias. O cancro não é exceção, o cancro do pâncreas não é exceção, mas o que é certo é que será uma expressão um bocadinho mais complicada. Porque quando estamos a falar de painéis genéticos, estamos a falar de 100 ou milhares de genes ao mesmo tempo. Portanto, Uhum. na prática clínica, isso não será assim de uma relevância muito importante. Certo. Jorge, de algum modo, acho que já respondeu a esta questão há bocadinho quando me falava dos fatores de risco, mas ainda assim eu gostava de lhe perguntar como é que nós, enquanto população e enquanto indivíduos, conseguimos prevenir o surgimento deste tipo de cancro, se é que podemos fazer alguma coisa para prevenir. Podemos Porque a fazer. genética não podemos mudar. Exatamente, isso não, infelizmente, nascemos assim e vamos morrer assim. Certo. Mas o que é certo é que eu diria, controlar melhor aquilo que comemos, aquilo de uma maneira geral, portanto, as refeições menos copiosas, os excessos menores, portanto, nem excesso de sal, nem excesso de açúcar, Uhum. controlar o peso, fazer exercício, portanto, tudo isso obviamente estará implicado na prevenção neste tipo de doença. Portanto, no fundo, quando falamos aqui também um bocadinho de estilos de vida saudáveis, acaba por apoiar ou, no fundo, prevenir também o surgimento deste tipo de cancro, como de resto os restantes. Exatamente, exatamente. Nomeadamente o consumo de tabaco, isso é fundamental, e também o consumo de álcool, desde que não seja excessivo. Muitos doentes perguntam, mas eu não posso beber álcool? Claro, pode beber álcool desde que seja dentro de De certos forma limites, como é moderada, óbvio. não é? Exatamente. Claro. Quando falamos de rastreio, isto é sempre uma pergunta que eu também gosto de fazer aos nossos convidados, porque nem todos os cancros são rastreados em Portugal. E pergunto-lhe se este aqui se insere nos que são ou não são rastreados. Pode-se fazer um rastreio genérico, através, por exemplo, de um painel de análise anual, que é coisa que Através das infelizmente. análises? Análise, sim. Podemos fazer aquilo que nós chamamos os marcadores tumorais, que são duas substâncias que são detectadas no sangue periférico e que é feito em qualquer laboratório. É um exame relativamente fácil de fazer E que o médico de família pode passar, inclusivamente. absolutamente, e que muitas vezes faz, mas às vezes esquece. Assim como a glicémia, portanto, os fatores que levam ao surgimento da diabetes, e muito importante também, os doentes que já são diabéticos ou que têm uma tendência para a diabetes, verificarem se realmente esse controle está bem feito e que não há nenhum desequilíbrios. Porque precisamente o aparecimento de um cancro pode se refletir num desequilíbrio de uma diabetes que está ao princípio bem controlada e que passa a ser mal controlada. Ou seja, a diabetes pode levar, ou seja, pode desencadear o surgimento deste cancro, percebi bem? Também, em alguns casos raros, mas pode. Assim como algumas inflamações do pâncreas, o caso que nós chamamos as pancreatites. Há Certo. certas pancreatites de repetição que podem levar a uma situação destas. Ou seja, aquilo que também é importante é nós estarmos eventualmente atentos a alguns sintomas que possam ser precursores do cancro do pâncreas. Também, Que, também. que sintomas é que podem surgir para Há muitos percebermos em sintomas, às concreto? vezes são nuances e é importante tanto a população em geral a perceber-se disso, como os próprios médicos assistentes. Por exemplo, eu já disse portanto, um doente com tendência diabética que de vez em quando, de repente, sem causa aparente, aparece com um controle mais difícil de fazer, ou um indivíduo que esteja dentro dos limiares normais de índice de massa corporal que baixa o peso repentinamente, Ok. ou inclusivamente alterações digestivas, nomeadamente diarreias, nomeadamente alteração das fezes. As fezes habitualmente têm determinada textura e cor e Uhum. periodicidade. Tudo isso pode-se alterar, nomeadamente
eu vou dizer um termo médico, não gosto muito de falar aqui em termos Mas já médicos, que desconstruímos, nós já chamamos desconstruímos. esteatorreia, que é, portanto, um aumento de excreção de fezes com gordura. A gordura Uhum. não fica absorvida, precisamente porque lhe falta certos fatores dos sucos Ou pancreáticos seja, que a podem função estar. digestiva ficou comprometida. Exatamente. Tudo isso são fatores importantes para rastrear, ou também, já agora que estamos a falar do cancro genético, indivíduos que tenham mais do que 2 familiares diretos com antecedentes de cancros do pâncreas devem estar mais atentos a este surgimento. Compreendo, mas Jorge, vamos supor que um, 2, 3, 4 destes sintomas estão presentes. O que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, obviamente, alertar imediatamente o médico de família, não é? Primeira linha, médico de família. Absolutamente. E a partir do médico de família fará, por exemplo, esse painel de análises e, em termos de imagem, começaremos pela imagem mais simples de rastrear e é fácil e é acessível a toda a população portuguesa, que é uma ecografia. Portanto, uma ultrassonografia é um exame não invasivo, é um exame que se adquire sem muito tempo de espera e, ao mesmo tempo, barato. Portanto, eu começaria, eventualmente, por aí. Por aí. Então, essas são também formas de diagnóstico que acabou de Sem nos dúvida que referir. sim. Que outras é que existem? Outras, infelizmente, são fases mais avançadas da doença. É o caso de um doente que, de um momento para o outro, aparece amarelo, aquilo que nós chamamos de uma icterícia, que depois vai ser investigada e, em muitos desses casos, é diagnosticado um cancro e, por vezes, às vezes, cancros em fases em que o tratamento curativo já não é possível. Certo, no fundo temos que tentar uma abordagem Claro. para, de algum modo, Já agora também é minimizar. importante diagnosticar, e eu não quero alarmar ninguém, como é óbvio, Claro. mas alguns sintomas muito subtis, nomeadamente dor abdominal ou dor não abdominal, mas na região lombar, região essa que muitas vezes é conotada com a coluna vertebral Uhum. e vai saber, por vezes, essa dor, a etiologia dessa dor não é a coluna lombar nem a coluna dorsal, mas é o pâncreas que pode acontecer. Seguindo aqui a sua linha de raciocínio, e não é para alarmar, mas gostava também de lhe perguntar: quando estes sintomas surgem, por norma o cancro ainda está numa fase inicial ou já está numa fase mais avançada? Infelizmente, quando se manifesta quer a icterícia, quer a dor lombar, ou a dor, portanto, nas costas, como as Uhum. pessoas costumam dizer, muitas vezes é diagnosticada uma doença já numa fase, num estádio mais avançado. Mas não quer dizer que não seja curável, é diferente. Uma Certo. coisa é estar mais avançado e nisso aí todas as especialidades médicas que compõem a pancreatologia estão afincados, digamos assim, a fazer um diagnóstico mais precoce e um tratamento que leva à cura, que também se pode curar. Ou seja, é um cancro que conseguimos curar. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. Pronto, ótimo, ainda bem. Há bocadinho, na introdução, referi um dado que encontrei quando estava a preparar este episódio e que tem que ver com a elevada taxa de mortalidade que muitas vezes está associado ao cancro do pâncreas. Uhum. Pergunto-lhe em primeiro lugar se isto é verdade. É verdade, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. E porquê? Porquê que isto é um cancro que mata tanto? É porque diagnosticamos-lo tarde demais? O que é que está a provocar estes números? Estes números têm várias expressões. Uma das expressões é realmente a agressividade biológica das próprias células cancerígenas. Segundo, uma capacidade muito precoce para se fazer aquilo que nós chamamos a metastização, a disseminação para outras partes do corpo, nomeadamente o fígado e os pulmões, ou inclusivamente emitir células cancerosas em toda a circulação. Certo. Mas, por outro lado, há outras situações que eu ainda não falei, mas que é fundamental detectar, Uhum. que é a detecção precoce de tumores do pâncreas que formam parcialmente tumores quísticos. O que é que isto quer dizer? Um quisto é um tumor que não é sólido, que tem líquido no seu interior. E esses aí, ao mesmo tempo, são mais fáceis de rastrear, mais fáceis de curar e mais fáceis de acompanhar do ponto de vista de evolução. Mas como é que nós podemos suspeitar que um tumor desses está presente, um tumor Através de quístico? uma ecografia, por exemplo, e acontece cada vez mais, e ainda bem, situações de outras especialidades, nomeadamente ecografia ginecológica, ou obstétrica, ou prostática, ou o que quer que seja, ou abdominal, de uma maneira geral, e que se vai detectar uma dilatação do pâncreas a nível de um dos canais de excreção ou algum segmento do pâncreas que tem um quisto e que depois tem que ser, obviamente, bem estudado. Já estou a ouvi-lo e a pensar, mas porquê que este tipo de cancro não faz parte dos rastreios habituais em Portugal? Se é um cancro que mata tanto, ou com uma elevada taxa de mortalidade, melhor dizendo, porquê que não o rastreamos de forma sistemática?
Em primeiro lugar, portanto, deve-se falar em questões de preço e em questão do que é que deve ser feito. Certo. Nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, de outros cancros que até são até agora mais frequentes, como é o caso do cancro coloretal, e até agora, por exemplo, não existe um plano de rastreio nacional através da colonoscopia. Certo. Avançamos para isso, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação ao cancro do pâncreas, eu poderia já avançar com 2 gestos muito fáceis. Primeiro, uma ecografia abdominal anual, a partir dos anos de risco, eu diria a partir dos 50 anos, de maneira geral, genérica. E, por outro lado, um painel de análises que incluiria esses chamados marcadores tumorais, que é fácil de fazer uma vez por ano também. E que no fundo não, diria eu, mas não geraria grande pressão no Serviço Nacional de Absolutamente, Saúde, dado absolutamente, que sem dúvida nenhuma. o médico de E em família muitos pode casos já me se prescrever. faz, e há muitos casos, os meus colegas da medicina geral e familiar estão muito atentos a esses pormenores, e na maior parte dos casos acaba já por ser uma realidade. Percebi também há pouco, quando nos estava a explicar a questão do estadiamento do cancro, que isto é também uma prioridade, ou seja, quando se diagnostica, procura-se também perceber em que fase é que o cancro se encontra e depreendo que isso tenha que ver com o tratamento que depois será instituído É ao evidente que doente. sim, é evidente que sim. Como é que se trata um cancro destes? O cancro do pâncreas, até aquilo que se conhece hoje em dia, só tem um tratamento: a cirurgia radical. Ponto final. Não quer dizer que para o futuro não tenhamos outro tipo de terapêuticas mais sofisticadas e eventualmente mais eficazes, como é óbvio. Nomeadamente marcadores genéticos, como noutros tipos de cancro se consegue fazer. Hoje em dia, por exemplo, há avanços excepcionais no cancro do pulmão ou Uhum. no cancro da mama. Infelizmente, na parte pancreática ainda estamos muito dependentes da cirurgia. Mas eu estou convencido e espero bem que dentro de uma geração ou eventualmente duas, a cirurgia tenha um papel menor, digamos assim, no tratamento desta doença, que hoje em dia é tão mortífera ainda. Não é possível transplantar? Isso é uma pergunta também que é muito frequente. Mas repare que quando se faz um transplante do pâncreas, eu próprio estive envolvido nessa atividade durante alguns anos, quando trabalhava no Hospital Corri Cabral. O que é certo é que o transplante de pâncreas faz-se para corrigir uma doença que não tem nada a ver com o cancro, Ok, que é a percebo. diabetes. E hoje em dia também a diabetes trata-se, na maior parte dos casos, não com o transplante, mas através de uma insulinoterapia bem manejada. Uhum. No caso do cancro do pâncreas, se houver necessidade, e muitas vezes há, de excisão completa da glândula pancreática, não é preciso um gesto de transplante para substituir a glândula. Certo. Algo também que nós falamos muito aqui nos episódios das segundas de conversa, quando abordamos a questão do tratamento, e por isso vou falar de propósito também desta matéria agora, é a questão da quimioterapia e da radioterapia. Pelo que percebi, então, neste tipo de cancro, não fazemos quimio nem radioterapia. Pelo contrário, faz-se cada vez mais. Fazemos? Repare que o cancro do pâncreas é uma entidade agressiva, como outras em termos de patologia oncológica, que necessita, indiscutivelmente, aqui e em qualquer parte do mundo, de uma abordagem que nós chamamos multidisciplinar. O cirurgião será apenas um elo de uma corrente terapêutica. A terapêutica começa na medicina geral e familiar, poderá continuar pelo gastroenterologista que faz o diagnóstico mais minucioso em termos endoscópicos, continua com a radioterapia através dos exames mais sofisticados que hoje em dia se praticam, continuará com o cirurgião, sem dúvida, ou com a equipa cirúrgica que fará o ato cirúrgico da melhor maneira, mais radical ou menos radical, e continuará também, absolutamente, através da ação fundamental da equipa de oncologia. Uhum. Portanto, são os oncologistas que vão ditar precisamente como é que se vai fazer a abordagem. E digo-lhe já que há abordagens diferentes, há abordagens que começam com a quimioterapia, a que se segue a cirurgia, aquilo que se chama em terapêutica oncológica a neoadjuvância, que se Para pratica que em é que muitos isso se casos. faz? Quando é que se faz? Faz-se em certas situações em que queremos baixar o nível de agressividade do tumor. Quando o tumor, por exemplo, está situado junto a eixos vasculares importantes, quer artérias, quer veias, no abdômen posterior, é fundamental praticar a cirurgia de excisão completa. Muitas vezes essa excisão de uma primeira abordagem não é possível e só se torna possível através de uma diminuição da agressividade e do volume do tumor através de uma abordagem que pode ser quimioterapia na maior parte dos casos, mas também pode ser radioterapia. Certo. Vamos então aqui equacionar que é instituído o esquema terapêutico ao Uhum. doente e que corre tudo muito bem. Que tipo de, no fundo, está-me a faltar a palavra mais correta, mas que tipo de cuidados é que os doentes devem ter no pós? Ou seja, fazem uma vida normal? Como é que devem gerir a partir daí a sua vida?
devem gerir de uma maneira eventualmente mais disciplinada. Uhum. É claro que um doente com esta patologia já sabe desde o início que para a sua própria sobrevivência vai depender de um autocontrole muito importante. Uhum. Mas o que é certo é que o estilo de vida, de uma maneira geral, poder-se-á modificar eventualmente só através de uma dieta mais controlada no que diz respeito, por exemplo, aos açúcares ou a alguns excessos. Ou um indivíduo, por exemplo, que seja fumador, deixar de fumar. Isso aí será eventualmente o mais importante. Claro. Olha, já estava aqui a pensar se lhe ou não fazer esta última pergunta que tinha aqui preparada e vou. É uma pergunta que já tenho preparada há alguns episódios, mas que por um motivo ou por outro é que peço sempre por não Então fazer, mas, venha mas ela. gostava agora de lhe a colocar, que é o seguinte. Em que situações, porque nós já tivemos várias pessoas que nos fizeram chegar esta questão por e-mail, Uhum. e que de facto eu penso que não haja só uma resposta, mas gostava de ouvir a sua opinião. Devemos ou não pedir uma segunda opinião médica? Em que situações é que faz sentido um doente pedir uma segunda opinião médica? Porque às vezes ah, os doentes relatam nos episódios em que ou não se sentiram confortáveis ou precisam de um esclarecimento adicional. Isto é ou não legítimo? Faz ou não faz sentido? Tem toda a legitimidade. Não encontro um único doente que passasse por mim em que eu não estimulasse precisamente esse tipo de A abordagem. sério? Absolutamente. Nós não somos deuses, nós temos um Claro, conhecimento finito, como é óbvio. claro. Por vezes, estas situações completas, como o cancro do pâncreas, só beneficiam com olhares diferentes, tal e qual como estava-me a lembrar, por exemplo, aquele quarteto de Alexandria de 4 romances em que o mesmo autor descreve 4 personagens que veem a mesma história de ângulos De ângulos diferentes. diferentes, Aqui certo? será exatamente a mesma coisa. E digo-lhe já que muitas vezes nós não temos a mesma opinião. E o que é que se faz nesses casos? Nesses casos, Vai-se a uma terceira opinião? vai-se por vezes. Eu penso que aí já será um bocadinho prejudicial, Certo. porque o que é certo é que a maior parte dos doentes são, obviamente, mais bem informados hoje em dia, vão ao Google, têm muitas informações, muitas vezes são informações que não sabem interpretar. É fundamental criar desde o início um elo muito forte na relação médico-doente, porque se o doente tem verdadeiramente confiança na primeira opinião, quanto muito vai ouvir uma segunda, mas nunca vai ouvir uma terceira. O que é certo é que diz, se nós dizemos, vão ouvir uma segunda opinião, então se a opinião é coincidente, passa Acabou e por não aí. há dúvidas. Se não é exatamente coincidente, o que eu costumo dizer de uma maneira absolutamente sincera, eu dizer, a decisão é sua e a melhor decisão é realmente a sua. Aquilo que decidir está bem decidido. E nós Incrível. temos de ter essa humildade para aceitar precisamente isso. Olha, Jorge, foi muito claro e acho que foi importante aquilo que acaba de partilhar connosco. Aliás, agradeço-lhe por todas as suas explicações. Estamos a chegar mesmo ao final do nosso episódio, mas acho que ficou muito claro para todos nós o que é o cancro do pâncreas, quais os seus principais sintomas e também como é que se trata, que no fundo é também um aspecto sempre muito importante. Por isso, muito Muito obrigado. obrigado, eu é que agradeço e espero que os meus ouvintes que incluíam eventualmente doentes que passaram por mim também ouçam estas palavras e um grande bem-aja para todos eles. Claro que sim, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Recordo também a todas as pessoas que nos estão a acompanhar que a Liga Portuguesa contra o Cancro coloca à sua disposição e de forma absolutamente gratuita a linha Cancro, cujo número é 808 255 255 e que está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Aqui vai encontrar um conjunto de profissionais aptos para o esclarecer a si e às pessoas que mais gosta. Portanto, em caso de dúvida, não fique com essas questões, entre em contacto com a linha Cancro e é também sempre uma forma importante de esclarecer eventuais questões que possa ter. Resta-me também agradecer a quem nos acompanhou ao longo deste episódio das Segundas de Conversa e já sabe, ainda agora eu falei de dúvidas que nos fizeram chegar, sugestões que nos queriam apresentar, para onde? Para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. Gostamos de o ouvir, queremos ouvi-lo e, portanto, fica à espera desse e-mail. Nós lemos todos e, como já disse várias vezes, há muitos episódios que são aqui abordados, temas que são aqui debatidos e que resultam de sugestões que nos fazem então chegar. Ora, terminamos assim mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. E o que é que nós fazemos sempre no final de cada episódio? Já está fartinho de saber. Deixamos agendado o próximo. Portanto, o nosso próximo encontro será no dia 30 de setembro e vamos falar também de um tema muito importante. Deixe-me que lhe diga que é sobre infertilidade no doente oncológico e vamos contar com a presença da doutora Teresinha Simões. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Espero por si no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá
Fique bem.